Bom dia, meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando direitinho, lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara, evitando aglomerações. Essas são algumas formas que você tem que fazer para se proteger e proteger todo mundo ao seu redor. Combinado? Bom, hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula sobre o xadrez e hoje eu vou estar falando sobre uma jogada especial. Por que jogada especial? Você vai ver que é uma jogada que eu vou mexer duas peças ao mesmo tempo. Que peças são essas? A torre e o rei. E essa jogada se chama rock, tá bom? Então não é rock and roll, é rock. Então ela é especial justamente porque eu vou mexer duas peças ao mesmo tempo, porque o meu rei vai andar mais do que uma casa, porque esse rei vai saltar, tá bom? Só que para fazer essa jogada existem 5 regrinhas e eu vou estar mostrando elas para você. Então vamos lá comigo? Vou diminuir aqui a tela, vou ficar pequenininho, vou vir aqui para baixo, tá? Então vamos lá. A primeira regra, para se fazer o rock, o seu rei, ele não pode estar em xeque. Não pode. Então se ele estiver em xeque, você não vai poder fazer o rock, tá? E lembrando, você só pode fazer o rock uma vez no jogo, tá bom? Eu sou obrigado a fazer? Não, não é obrigado, mas você só pode fazer uma vez. E para que serve esse rock? Para você proteger o seu rei. Então, segundo os enxadristas aí, né? Quanto mais rápido você fizer o rock, melhor vai ser para você, porque você vai estar protegendo esse rei. Tem alguns enxadristas que não defendem essa tese, mas a grande maioria sim. Tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui. Primeira regra, seu rei não pode estar em xeque. Então, do jeito que o tabuleiro se encontra aí, ó, você pode observar, né, ó, seu rei está aqui, ele não está em xeque. Por quê? Não tem nenhuma peça na direção dele. Vou dar um exemplo aqui que ele estaria em xeque, né? Deixa eu tirar esse peão daqui. Se eu colocar essa torre aqui, ó, pronto. Desse jeito ele está em xeque, ele não poderia fazer um rock. Isso é uma das situações. Claro que dessa forma aqui ele não ia conseguir, você vai entender por quê. Vou tirar essa situação aqui desse rock, tá? Desse xeque. Segunda situação, você não pode ter mexido o seu rei e nem a torre que você pretende fazer o rock. Então você pode fazer o rock pro lado direito ou pro lado esquerdo. A torre que está mais próxima do seu rei seria o seu rock pequeno, que é onde só existe duas casas entre o rei e a torre. E a torre que está mais longe do rei tem 3 casas, esse se chama grande rock, tá? Então grande rock e pequeno rock, ou rock grande ou rock pequeno. Então vou mostrar aqui para vocês também. Vou tirar as peças entre eles. Pronto. Dessa maneira aqui, ó, eu consigo fazer o rock tanto para cá quanto para lá, tá? Como que? Então essa segunda regra, né? Não pode estar em xeque a primeira, não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre para fazer o rock, tá? Vou falar agora, antes de falar a terceira regra, como que é a movimentação do rock. A movimentação se dá da seguinte maneira. O rei vai andar 2 casas, por isso que é especial também, porque ele vai andar 2 casas. Você sabe que o rei só anda uma casa. Ele vai andar 2 casas na direção da torre que ele quer fazer o rock, e nisso a torre vai saltar esse rei e parar na casa seguinte. Então se eu for fazer o rock aqui pequeno, ó, 1, 2 casas, e a torre salta por cima dele e para aqui, ó. Esse é o rock pequeno, é dessa forma que funciona. Ah, mas a torre não pula, só cavalo. Eu sei, mas por isso que é jogada especial, viu? Tem várias situações que faz ela ser especial. A torre salta o rei. Se eu fosse fazer o rock grande, deixa eu voltar aqui, né? O rei para casa dele. Ando também 2 casas pro lado da torre. 1, 2. E salto com a torre já para a casa seguinte. Esse é o rock grande. Combinado? Mas nós vamos aqui para a nossa terceira regrinha, que é: se você tiver mexido o rei ou a torre, você não pode fazer o rock. Ah, mas eu mexi e depois voltei. Não importa, você mexeu, você não pode mais. Se você mexeu essa torre uma vez no jogo, o pequeno você não vai mais poder fazer. Você vai poder fazer o rock grande, porque você não mexeu a torre do lado do rock grande e nem o seu rei, tá bom? Mas caso você no jogo já tenha movido, pronto, você já moveu as 2 torres,
Ainda não fez o rock? Não vai fazer mais até o final do jogo, porque as torres já foram mexidas, tá bom? Ah, eu não mexi as torres, Cássio, mas eu tinha mexido o rei e depois numa jogada seguinte eu voltei pra cá. Não importa, mexeu o rei, você não pode mais fazer o rock. Combinado? Vamos voltar lá de novo então? Primeiro, o rei não pode estar em xeque. Segundo, não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre, tá? Terceiro, não pode ter mexido rei ou torres. Quarta forma de você... terceira, não pode ter mexido o rei. Quarta, não pode ter mexido a torre. E a quinta, tá? Quinta e última regra para se fazer o rock, você não pode passar, o rei não pode passar por nenhuma casa que estiver em perigo. Como assim, Cássio? Por exemplo, se esse bispo se encontrar aqui, ele pode chegar aqui, ó. O rei vai passar por essa casa. Então ele não vai poder fazer o rock porque ele passa por uma casa que está sob ataque. Ah, mas não tem problema, ele vai passar lá 2 casas, quem vai ficar na mira dele é a torre. Não importa. Aonde o rei passar não pode estar em perigo. E claro, né, eu não vou falar que isso é uma quinta regra, uma sexta regra, porque não é. Você fala assim, e nem o rei pode ir para casa que vai estar em perigo. Lógico. Aí ele não vai estar fazendo cheque. Ele vai se colocar em mate, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar esse cavalo aqui. Se ele vier pra cá, ele vai estar entrando em xeque por esse cavalo, né? Na verdade, em mate aqui. Então, mas ele não passou por uma casa em perigo? Esse cavalo já não estava colocando essa casa em perigo? Então ele não pode fazer esse rock, tá bom? Então, vamos retomar aqui as 5 regrinhas. Primeira, não pode estar em xeque. Segundo, não pode ter nenhuma peça entre rei e torre. Terceiro, você não pode ter mexido o rei. Quarto, você não pode ter mexido a torre. 5, o rei não pode passar por uma casa que estiver sob ataque, que estiver em perigo. Combinado? Então, vamos lá. Última situação aqui. Não mexi torre, não mexi rei. Eu posso fazer o rock pequeno? Não. Por quê? Porque esse cavalo está colocando esta casa em perigo, assim como esse bispo está colocando essa casa em perigo, e o rei vai passar por lá. Posso fazer o rock grande para o outro lado? Pode. Não, não pode. Por quê? Porque eu estou em xeque por essa torre. Tá vendo? Se eu tivesse um cavalinho aqui, mexi aqui. Opa, o cavalo até fugiu aqui de mim. Aí ele foi lá e se mexeu. Agora eu posso fazer o rock grande? Agora pode. Por quê? Não está em xeque. Não tem nenhuma peça entre esse rei e essa torre. Eu não mexi a torre, não mexi o rei. Não vou passar por nenhuma casa em perigo. Então eu posso sim fazer o rock. Tá? Certinho? Muita informação? Bastante, né? Assista o vídeo mais vezes e vai fazendo isso num tabuleiro que você tiver em casa. Eu não tenho tabuleiro. Entra no site Lichess, vai em ferramentas, editor de tabuleiros e lá você vai entrar exatamente onde eu estou agora, que você consegue apagar. Tá vendo essa lixeira aqui, ó? Que eu clico, agora em qualquer peça que eu clicar, ó, eu apago, ó. Eu quero colocar uma peça no tabuleiro. Eu clico na mãozinha, ficou verde. Eu escolho a peça que eu quiser. Eu quero escolher um monte de dama. Aí você escolhe um monte de dama. Tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje. Eu sei que com muitas informações, então é importante você prestar bastante atenção para que você nunca mais esqueça de como se faz um rock. Certinho? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Aquele super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!